para compor a nossa mesa, que a gente chamou de Cuidado Integral à Saúde. Estou com Rafaela Mattioli, diretora de Health Retirement Solutions da Aon, Ana Célia Rodrigues Gonzalez, gerente de desenvolvimento de pessoas e sustentabilidade da Seguros Unimed, e Thiago Pavim, empreendedor da Zeta Analytics. Eu convido primeiro para falar o Thiago Pavim. A dinâmica vai ser a seguinte: tem um espaço para fala do Thiago, depois da Ana Célia e depois da Rafaela, e logo após a gente vai abrir para um debate. Então, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Domingos. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra estar presente aqui nesse evento, ainda mais acompanhado de pessoas tão competentes e ilustres como a Rafaela e a Ana Célia, e você, Domingos, que sempre está direcionando bons debates aí para esse sistema de saúde e para o bem-estar das pessoas. Eu vou compartilhar, então, rapidamente aqui minha apresentação. Por favor, Domingos, só me avisa se já chegou a tela aí para todo mundo. Sim? Sim. Então, vamos lá. Eu acho que, nesse primeiro momento, eu vou trazer alguns conceitos gerais para subsidiar um pouco a discussão quando a gente fala de atenção primária e atenção integral à saúde, né? Uma visão que está se ampliando e se consolidando no Brasil, felizmente, mas ainda com muitos desafios pela frente. Eu vou tentar exemplificar um pouco isso, tentando trazer para o dia a dia aí do RH e das empresas. Então, vamos lá. Eu acho que vale a pena sempre começar com o histórico para a gente se basear. E aqui eu trago o relatório, né, do Lord Dawson. O Lord Dawson, ele era um intelectual, né, do Reino Unido e recebeu, né, a missão pela rainha na época, em 1920, para ajudar a repensar o jeito de prover saúde para a população. E olha que coisa, né? No ano passado, então, a gente comemorou o centenário desse relatório, e é daí que vem muito do conceito que a gente pensa os sistemas de saúde hoje em dia, inclusive o NHS, que é o sistema de saúde britânico, que é motivo de orgulho, né? Quem se lembra lá das Olimpíadas de Londres, eles elogiaram, né? Homenagearam o sistema de saúde britânico. E naquela época, o que ele pensava, né? Então, o que ele levou para a rainha foi o seguinte: olha, onde existem pessoas, né, as populações, onde as pessoas moram, ali a gente tem que ter uma unidade de atenção primária à saúde e serviços domiciliares. Então, nesses lugares, a gente tem que preparar os serviços para aquilo que é mais prevalente, para aquilo que as pessoas adoecem mais frequentemente nessas regiões. Sabendo que as regiões são diferentes umas das outras, né? Naquela época uma parte mais rural, outra mais urbana, portanto com demandas, horas gerais, né? Horas muito parecidas, mas também com as suas pequenas diferenças. Isso está circulado em vermelhinho aqui no nosso desenho. Ele também já pensou que seriam serviços suplementares, né? O que a gente pode pensar na época como os lugares onde estariam, por exemplo, os estoques de farmácias, agentes químicos, e as pessoas se deslocavam até lá para conseguir alguma coisa mais específica, mais especializada mesmo, né? Mas não necessariamente o atendimento médico. Então, eram serviços realmente de algum suporte, tá? Já a atenção secundária, conforme Dawson preconizou, seriam de fato as clínicas especializadas, e notem que ela está num hub, né? Ela tem que estar a uma certa distância mínima de onde estão as clínicas de atenção primária, né? Que seriam as unidades de atenção primária. Essa atenção secundária seriam os especialistas, de fato, né? Onde hoje poderíamos pensar assim, um cardiologista para N equipes de atenção primária para cuidar principalmente daqueles pacientes mais graves. Então, também pode ser pensado como um lugar onde se fariam exames mais específicos, mais complexos, né? Que seria hoje, por exemplo, uma ressonância, né? Então, não é que ele tem um ponto central, mas ele é um ponto de apoio para muitas equipes
de atenção primária. E aí teria, um quarto ponto aqui, mas com uma característica super importante, o hospital escola. E ali sim é onde aconteceria o cuidado mais complexo, a atenção terciária, os casos mais graves. E olha que coisa interessante, naquela época o Lord Dawson já falava que é importante que fosse um hospital escola, porque recebendo ali as doenças mais graves que não se conseguiu resolver na atenção primária e na atenção secundária, quando você concentra num hospital, você tem N. Então, mesmo doenças raras, sendo concentradas nesses hospitais, você passa a ter um N. Tendo um N, você consegue estudar. Então, a atenção terciária, junto com a parte de pesquisa e ensino, ela teria que andar tudo junto, né? E assim, portanto, foi pensado o sistema, os primórdios do NHS, e assim a gente incorpora essa visão até hoje, né? Então, serve de inspiração para o que a gente está pensando. Hoje, no Brasil, a gente tem um sistema mais caracterizado pelo hospital no centro, né, um sistema hospitalocêntrico, como a gente chama, e isso a gente vai perceber que tem consequências importantes, mas que nos impele alguns desafios que valem a pena serem enfrentados e que estamos no caminho também. Acho que vale dizer que tem muita discussão positiva nesse sentido, né? Os próprios hospitais estão se reinventando e tentando chegar cada vez mais perto das populações. É um movimento bastante interessante. Mais recentemente, eu acho que esse é um livro que quem quer aprender sobre atenção primária eu super recomendo, é considerado hoje uma bíblia, né? Um livro de cabeceira de quem estuda isso, que é o livro da Barbara Starfield, que é como que você equilibra necessidades de saúde da população, serviços, né? Então a rede que se oferta e as tecnologias de cuidado. Equilibrar esses três pilares é super importante para manter um sistema de saúde sustentável ao longo do tempo. E isso é muito importante, né? Acho que todo mundo aqui sofre com as questões de sinistralidade, né? É um desafio para os RHs sustentarem o benefício do plano de saúde, porque é um objeto de desejo da classe trabalhadora e da população brasileira em geral, não vou entrar muito em detalhes, mas é caro, principalmente se não for bem gerido, né? E aqui é um exemplo, né, que mostra isso, né? Você tem, geralmente, quando a gente estuda as apólices aí, e a Rafaela, a Ana Célia vão saber explicar muito melhor do que eu, você tem poucas vidas, né? Às vezes 0,5% da população, 1% da população consumindo uma parte muito grande, 50%, 60% dos recursos. Né? Então, se você pega os 10% que mais gastaram, geralmente esses 10% representam mais de 50% das despesas. Então, acompanhar, entender como essas pessoas chegam nesse ponto de despesa e os sinais que elas deixam para prevenir e evitar é super importante nesse cenário, né, de gerenciamento da sinistralidade. E aqui é um exemplo real, né, que a Zeta traz aí de um dos nossos clientes, de alguns dos nossos clientes, para ser honesto, um pool de 2.354 vidas, representando 82% da população mapeada pela saúde ocupacional. E o que a gente tem aqui? No eixo X, o número de fatores de risco e pré-condições de saúde autodeclaradas, né, e mapeadas pelo médico. Então, conforme a pessoa vai acumulando fatores de risco, obesidade, sedentarismo, e aí daqui a pouco aparece um colesterol alterado. Então, conforme vão se acumulando esses fatores de risco, maior é o sinistro médio per capita. E isso já ajustado por sexo e idade, tá, pessoal? Então, já respeitando essas características sociodemográficas. Então, percebam que quando a gente chega, portanto, com 10 fatores de risco e condições, de fato, as pessoas estão gastando bem mais no plano de saúde, independentemente da idade e do gênero. Claro que quanto mais idosos, mais idosa a população, esses números tendem a ser diferentes e maiores, tá? Mas, em geral, é essa relação. Pessoas com pior estilo de vida, mais vulneráveis a doenças, em condições, inclusive, de vulnerabilidade social, né, que são os determinantes sociais de saúde, por exemplo, adoecem mais e gastam mais no plano de saúde. E existe uma matemática por trás disso.
aqui um exemplo que a gente detalha um pouco mais. Se a gente pegar, por exemplo, nesse mesmo estudo, recortar os 8,4% das vidas que foram mapeadas com condições crônicas de saúde, ou seja, já passaram o ponto ali da montanha, o ponto de virada que desenvolveram uma condição crônica, então não tem como mais curar, tem só que administrar daqui para frente. Aqui em cima a gente tem as frequências per capita e custos médios de utilização do plano de saúde. E aqui embaixo a gente tem como essa população gasta. Então a gente percebe, por exemplo, quando a gente compara essa população das 8,4% das vidas com condições crônicas, aqui tem as condições, né? Então, e quanto que eles estão diferentes da população geral. Então, notem que todos têm diferença estatística. Então, são pessoas que se queixam mais de dores musculares, mais sedentárias, que se alimentam pior, com indicativo de estresse, com uso abusivo de álcool, que dormem pior, mais obesas e que fumam mais. Portanto, esse grupo, a gente vai perceber que ele já gasta 34% a mais do que a população de comparação. E aqui a gente observa mais embaixo que gastam, por exemplo, 65% a mais, realizam 65% mais consultas, vão 63% a mais no PS, realizam mais exames, internam quase o dobro, né? Não gastam necessariamente mais com ambulatório terapia, por exemplo, com psicoterapia, nutrição, que seria até recomendável nesse caso, e gastam mais com PS, gastam mais com exames, e assim por diante. Então, aqui a gente justifica. E quando não se cuidam? Aí agravam, aí vão virar aquele 1%, 0,5%, 2% da população que elevam os gastos a um patamar muito maior. Aqui a gente vê, por exemplo, que 1,02% das vidas custam quase 14 vezes a mais por mês e representam 35% das despesas com plano de saúde. E aqui tem a sobrecarga de doença dessas pessoas, né, dessa população, e aqui mais à direita um gráfico que mostra, por exemplo, que elas internam muito mais, fazem terapias complexas muito mais, e fazem menos exames eletivos, visitas ao PS, consultas eletivas, ou seja, vão usar o sistema de saúde no nível terciário, no nível mais complexo, portanto, vão gastar muito mais. Quanto mais? Aqui embaixo a gente mostra as frequências. Vejam, por exemplo, 260% a mais de consultas eletivas, 315% a mais de visitas ao PS, 254% a mais de exames, 2.000%, né, a mais de internações, as pessoas internam, em média, 2 vezes por ano, né, e 175% a mais de terapias, sobretudo terapias oncológicas, que elevam o custo em 535%. Então, esse é o desafio que a gente tem na gestão da sinistralidade. Esse é um estudo, por exemplo, americano, que mostra o preço, né, o impacto que tem um cuidado descoordenado, né, que é o contrário do que a atenção primária preconiza. Então, ele mostra quantos médicos por ano as pessoas que têm alguma doença crônica visitaram. Então, a gente percebe que 3% não visitaram qualquer médico. 16% visitaram apenas um médico. 26% 2, 23% 3, 15% 4 médicos, e assim por diante. Tem 11% dessa população que visita 6 médicos por ano. A questão é, será que todos eles eram necessários? Será que um bom médico, com quem ele tem um bom vínculo na atenção primária, um vínculo longitudinal, que conhece a história desse paciente, será que não supriria essa necessidade e só iria para o especialista em uma condição mais extrema de descontrole, para uma questão pontual e retorna para o médico de família? É desse desafio que a gente está falando. Aqui é algo que documenta esse desperdício. E, felizmente, né, a boa notícia é as operadoras têm olhado para isso. Desde 2013 até 2020, o que a gente percebeu é um crescimento de 11 vezes o número de operadoras que têm criado produtos com foco em atenção primária, tentando colocar a atenção primária como locus do cuidado. E isso, portanto, é uma boa notícia. Eu acho que a Ana Célia depois pode falar um pouco dessa experiência na própria Seguros, e a Rafaela também em diversos clientes. Mas hoje isso é uma realidade, muito embora esteja em construção, né? Ainda é um desafio.
E aqui alguns pontos que são primordiais em toda atenção primária. Não existe atenção primária, de acordo com a Barbara Starfield, sem a gente falar em 4 pilares fundamentais. Ao todo são 6, mas fundamentais são 4. O primeiro deles é a acessibilidade, que é o indivíduo conseguir o atendimento básico, lembra lá do início do Lord Dawson, né? Básico é aquilo que é mais prevalente na população. Se numa empresa, por exemplo, que se coloca um ambulatório de atenção primária, naquela empresa tem muita demanda músculo-esquelética, então ali deveria ter, por exemplo, fisioterapia, algum cuidado nesse sentido. Esse é o conceito. Então, a acessibilidade tem que estar alinhada à necessidade daquela população. Então, do que a gente está falando? Do indivíduo conseguir acesso ao seu médico, à sua equipe de saúde, melhor dizendo, em no máximo 72 horas a partir da sua necessidade. Então, pode ser por demanda espontânea ou pode ser também por busca ativa ou agendamento prévio. Quando isso acontece, o que a gente observa no comportamento ou no efeito na saúde do indivíduo? Uma maior satisfação do usuário, uma maior resolução dos problemas de saúde e um retorno ao mesmo serviço, uma vinculação maior. E para o RH, o que a gente observa para o RH? Uma maior favorabilidade no clima organizacional, uma queda no absenteísmo por doença, sobretudo aquele absenteísmo que a pessoa tem que se deslocar para ir até o médico, né? Uma menor frequências per capita de consulta, PS, exames, e a longo prazo contribui também para um menor sinistro per capita. O segundo pilar seria a integralidade. O que é integralidade? Seria o menu de serviços. Seria o quanto que aquela unidade de atenção primária está equipada para atender de fato as necessidades da população. No caso, no exemplo que eu dei anteriormente, se tem o serviço de fisioterapia, né, e se ele é acessível. Então, nesse caso aqui, se está bem direcionado. Então, se você coloca uma atenção primária e nessa unidade, o médico só faz consulta, não faz curativo, não faz nenhuma medicação, não consegue fazer procedimentos menos complexos, mas de alta demanda, então essa unidade não está bem equipada. O que vai acontecer com o tempo é que as pessoas vão passar ali só para pegar o encaminhamento para ir em um outro lugar. E isso, portanto, você não resolve o problema da população. Se está bem equipado, se a unidade está bem integral, o que a gente observa? Uma maior conveniência, ele pensa, lá eu vou e resolvo o meu problema. Uma maior vinculação com o serviço, menos episódios de uma doença nova, né, porque ali ele consegue mapear e acompanhar as doenças, então surgem menos doenças com o tempo nesse mesmo indivíduo, e uma resolução mais rápida dos seus problemas de saúde. De novo, quais são os ganhos para o empregador? Uma maior adesão e efetividade dos programas preventivos que estão vinculados, seja um programa de gestantes, um programa de ergonomia, menor absenteísmo, menor número de procedimentos complexos, por exemplo, cai bastante a necessidade de procedimentos como ressonância magnética, um tratamento, enfim, mais complexo, uma terapia mais complexa. E também a gente observa um menor custo por episódio de doença, porque ali ele já consegue resolver. Longitudinalidade, esse é o terceiro pilar da atenção primária. O que é longitudinalidade? Seria a pessoa ter aquele serviço como referência ao longo da sua vida, né? Idealmente, o serviço abarca e atende às necessidades de um indivíduo da sua infância até a velhice, né? Então, seria o vínculo criado entre o indivíduo, sua família e o serviço ao longo do tempo. É isso que remonta muito àquela ideia de médico de família que a gente tinha antigamente, mas é o serviço que tem que prover esse vínculo longitudinal. Quando a gente tem esse vínculo bem estabelecido, para o indivíduo, o que ele observa? O melhor reconhecimento de seus problemas de saúde. Eu tive uma experiência, por exemplo, com o meu médico, que eu cheguei lá com um sintoma, ele falou, Tiago, já sei, isso aí está com cara de ser aquela sua alergia a frutos do mar. Você deve ter comido alguma coisa que tinha lá alguma relação. Quando a gente fez a anamnese, realmente, eu tinha comido algo que eu não deveria e que tinha lá uma substância que dava o efeito. Mas eu já estava achando que era algo mais sério, né? Então, veja, esse é um exemplo de como o vínculo e o conhecimento evita um uso desnecessário do plano de saúde, né?
uma melhor compreensão e participação dos próprios pacientes no tratamento, porque se eu tenho vínculo, tenho confiança, eu sigo o que o meu médico fala, né? E também o que a gente observa, uma menos incapacitação e desconforto com o tratamento, porque justamente pelo fato da equipe te conhecer, ela organiza esse tratamento no tempo. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, não é que quando a pessoa vai, uma mulher, né, eu já vi esse relato várias vezes, uma mulher vai no especialista, quando ela volta aflita para o médico de família, porque o que o especialista recomendou talvez atrapalhe ela ter filho. E aí, como que fica essa relação? Quem tem que contextualizar um tratamento do especialista na vida como um todo dessa pessoa, numa visão mais holística, é o médico de família, né? E para o empregador, que a gente observa uma maior adesão e efetividade dos programas, menos doenças graves, um menor custo médio e menos consultas com especialistas. Já estou me encaminhando para o final. Esse é o quarto pilar de coordenação do cuidado. A coordenação do cuidado é exatamente mandar para um especialista ou só usar um recurso mais complexo de acordo com a necessidade. Esse pilar, por exemplo, mostra que quando ele existe, está bem feito, existe uma melhor compreensão e participação dos pacientes no tratamento, uma maior resolutividade dos problemas de saúde em menor tempo, uma maior conveniência para realizar o tratamento e uma menor utilização de serviços de saúde. Para o empregador, isso significa o menor sinistro médico per capita, porque ele vai usar menos os especialistas, uma menor frequência de consultas, pronto-socorro e exames, também o menor absenteísmo e o menor uso de procedimentos mais caros e complexos, né? Acho que se vale a pena colocar um exemplo, que eu acho que mostra bem a importância da equipe de atenção primária estar bem inteirada, né, do que está acontecendo, para além de todos os dados, eu acho que esse aqui é o momento que eu considero mágico na atenção primária, né, que é o momento do huddle. O que é o momento do huddle? É quando a equipe para planejar o que vai acontecer na próxima semana ou nos próximos 15 dias. A equipe de saúde se reúne e fala assim, bom, quais pacientes ou quais perfis de pacientes nós vamos focar? Pode ser nos diabéticos que estão sumidos há algum tempo, pode ser naqueles relacionados a câncer e assim por diante. Nesse caso, a gente tem que prover para os profissionais de saúde uma planilha, né, uma tabela que permita ela elencar o risco, filtrar e focar nesses pacientes. Portanto, o momento do huddle é quando a gente materializa a estratégia da atenção primária numa estratégia de cuidado com busca ativa, sem perder o paciente do radar. E esse é o principal efeito da atenção primária, pessoal. Acho que, de um modo geral, um modo introdutório, eu queria trazer isso para vocês. Depois a gente pode falar um pouquinho de como a gente mede a efetividade, o impacto financeiro da atenção primária, que se dá a médio e longo prazo, né, porque é uma mudança de cultura. Então, eu fico aberto para o debate, ok? Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Acho que você passou assim, de forma bem leve, né, pelos 4 pilares da atenção primária, deu para entender. O desafio, né, falar em 20 minutos os pilares da atenção primária é um desafio, mas parabéns, tá, foi ótimo. Agora, acho que a ideia, né, é dar um espaço para a Ana Célia. Então, a Ana Célia vai trazer a visão, né, da Aon e como dentro desse contexto, né? Então, seja bem-vinda, Ana Célia. Oi, tudo bem? É um prazer discutir, né, e poder refletir com vocês, assim como o Tiago agora passou por todo esse conteúdo super importante para os times de RH também, né? Sobre esse tema que é o cuidar da saúde. E a gente percebe, né, que o cuidar da saúde, muitas vezes, ele fica para uma segunda instância, para um segundo momento da vida. E ele é o princípio básico da nossa existência humana. Então, isso que o Tiago traz, né? Que quanto mais cedo nós tivermos esse cuidar, né, da nossa saúde, mais cedo e melhor nós evitamos entrar em adoecimentos precoces, em situações que depois tendem ao agravamento. E é bem verdade que a gente tende a se preocupar com isso na ausência da saúde. Aí a gente lembra e sai correndo atrás. Mas aí, às vezes, uma doença já está instalada, né? E fica mais difícil esse percurso todo.
Algumas semanas atrás, eu participei de um evento de diversidade e inclusão, e a nossa médica do trabalho, ela trouxe uma fala que eu gostei muito, vou pedir emprestado só para cá, né? Porque ela falou de saúde, e ela trouxe a questão de que desde que a gente nasce, né, já quando bebês, o que a gente mais ouve nas datas festivas é parabéns, muita saúde e felicidade, parabéns, saúde e paz. E isso fica sempre associado na nossa vida, né, com o bem-estar, com você, se tem saúde, você está bem. E aí a gente pega o conceito da OMS, né, que a saúde nada mais é do que o equilíbrio mesmo, né, no bem-estar, seja físico, mental e emocional, o social, né, então as relações também fazendo parte dessa nossa esfera de saúde. Como é que a gente, nas seguros, né, a gente pensa essas questões? A Seguros Unimed reuniu um grupo de profissionais médicos, né, que se debruçaram mesmo para pensar nesse modelo de saúde, né, na atenção primária à saúde. E porque a Seguros ela já tem como propósito cuidar para transformar. Isso já é um valor para Seguros Unimed. E aí nós desenhamos de forma colegiada uma série de ações que eu quero passar aqui para vocês, para os colegas de RH, como dicas, né? E me colocar à disposição depois para, se tiver um interesse, a gente aprofundar e falar um pouco melhor sobre cada uma dessas iniciativas. Contextualizando um pouco, a Seguros Unimed, ela é a seguradora do sistema Unimed, né, que é o maior modelo de cooperativas médicas do mundo, né, existe há 30 anos, e hoje ela mantém um olhar muito próximo dessas questões todas que o Tiago trouxe, que a Rafaela também vai abordar, que é estar atento aos seus 1.400 colaboradores, aos seus familiares e toda a sua carteira, né, de clientes e associados. Neste ano, eu gostei porque um dos indicadores ali que o Tiago mostrou é o que a gente também usa para mensurar. Este ano, na nossa pesquisa de clima, que a gente avalia mensalmente, né, a questão do clima, um dos pilares da pesquisa de clima é o de saúde, segurança e qualidade de vida. E este ano nós pontuamos 91,8. Mesmo num período, né, que estamos vivendo de crise sanitária, nós conseguimos a leitura dos colaboradores com uma pontuação muito favorável. Essa pesquisa é a da FIA e UOL, que é Lugares Incríveis para se Trabalhar. Então, isso para a gente já é um reconhecimento de que nós estamos no caminho certo, estamos promovendo e discutindo saúde dentro do ambiente da empresa. Este programa, que ele foi desenhado e aplicado, ele traz um modelo de cuidado integral, olhando mesmo antes do adoecimento, né? Então, ele busca muito a questão da prevenção e da promoção. E esse cuidado integral, esse olhar sobre o ser humano em todos os seus aspectos de vida. Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma rede de apoio bem estruturada e que tenha vasos comunicantes, que a gente consiga ter uma sequência, uma ordem nos atendimentos, uma sequência e um acompanhamento. É muito importante que a pessoa em atendimento, ela seja, e quando ela acessa essa rede, ela seja orientada, ela seja tratada adequadamente e acompanhada, porque senão você perde essa pessoa no percurso dela e essa pessoa acaba se prejudicando e batendo de porta em porta e fazendo inúmeras consultas ou se submetendo a exames que talvez nem fossem necessários, há um desgaste muito grande físico, emocional, mental. Então, o que a gente procura em primeiro momento, tratar essa pessoa com todo esse olhar amplo, né? E por que eu falo de uma primeira questão que é a rede? Essa rede ela tem que ser estruturada pensando nesse olhar amplo.
E como o Tiago bem trouxe, né? Você tem ali uma série de situações que acometem um ser humano em diversas fases da vida dele, né? Então, o que a gente, na Seguros, nós colocamos? Tem a saúde ocupacional, nosso ambulatório médico, né? Com a equipe, médico, enfermeiro, serviço social, que é uma grande oportunidade de se fazer uma captura, de um olhar se existe algum adoecimento, alguma necessidade ali reprimida. Ter nessa rede a plataforma de saúde emocional. Hoje, cada vez mais, nós precisamos ter o apoio, né, de um bom tratamento, acompanhamento psicológico, ter o médico de família dentro do ambulatório ou na rede. A Seguros Unimed, em algumas organizações, ela coloca, ela instala, né, dentro do ambulatório, uma estrutura com médico de família, que trabalha junto com o médico do trabalho, o médico ocupacional. Então, ali, dentro ainda dessa rede, ter uma nutricionista também, pode ser em plataforma, né, que dê o atendimento nutricional. Clínica financeira, nós também colocamos à disposição dos colaboradores, porque por todos os olhares em nossas pesquisas, observamos que uma das oportunidades aí que nós temos é de trabalhar o equilíbrio financeiro. A pessoa adoece, em muitos casos, quando ela se desequilibra financeiramente. Ela começa com um desequilíbrio social e também aí emocional, e o físico chega na sequência. Então, a gente procura também formar nessa rede. Como eu comentei, então a rede com saúde ocupacional, medicina de família, interno ou externo, plataforma de saúde emocional, plataforma com nutricionista, serviço social. Neste momento da pandemia foi muito importante para trabalhar as questões de enlutamento, né? E a clínica financeira. Isso é o que compõe a nossa rede, para que os colaboradores possam ser orientados e conduzidos, né, para um melhor tratamento. Outro ponto muito importante é a questão da captura e do vínculo, porque de nada adianta você só capturar se você não tiver ações para estabelecer o vínculo deste profissional, dessa pessoa, com a sua rede. Então, você tem que monitorar isso bastante para que você perceba se foi só uma consulta pontual ou se ele está realmente fazendo parte de uma jornada, de um percurso de atendimento, né, dentro da sua situação. Anualmente, nós temos uma pesquisa do perfil de saúde e é ali onde a gente faz a captura com todos os nossos colaboradores, a adesão é acima de 80%, então realmente as pessoas valorizam participar, porque elas sabem o resultado daquela pesquisa, né? E ali a gente captura todas as questões que estão envolvidas na saúde do nosso colaborador. E dali a gente faz todas as diretrizes e as estratégias, sejam nas campanhas, sejam nos programas de prevenção, de promoção e de tratamento da saúde. No exercício deste ano, nós extraímos da pesquisa alguns programas que foram apontados lá. Então, postura saudável era algo que nós tínhamos que mexer pelas questões de problemas de coluna, lombar, posição, né? Principalmente com a questão do home office face à pandemia. Então, desenhamos um programa ligado à postura saudável, à postura adequada e saudável. Hábitos saudáveis, outro programa por conta da obesidade crescente, né? E também agravada pelo momento de pandemia. A questão da saúde emocional, outro programa que também tivemos aí índices muito superiores do que em relação a anos anteriores, também agravados por questões de medo, incerteza, instabilidade, face a tudo o que se vive, né, no momento aí da travessia da pandemia. E a questão da educação financeira também sendo um quesito aí de atenção nossa para que as pessoas, muitos seus familiares perderam renda
e aí houve esse desequilíbrio financeiro e a gente também encostou nessa rede a educação financeira. E desenhamos então, né? Então, tudo isso, por exemplo, hábitos saudáveis, a pessoa é convidada a participar de uma consulta com o médico de família, dali ele consegue, como eu falei, dos vasos comunicantes, encaminhar para uma plataforma de saúde emocional, às vezes para trabalhar uma questão de compulsão ou algo que seja discutido ali na relação médico-paciente, é encaminhado para uma nutricionista, para um olhar mais direcionado sobre alimentação saudável, é encaminhado para o serviço social se precisar de algum apoio, né? Então, ele vai se conectando e tendo a sua jornada, né, de cuidado bem assistida. Outro ponto importante são as linhas de cuidado acessórias também, né? Nós temos o Nascer Seguro, então todo um preparo para a gestação segura, temos a questão do aplicativo Canguru, que também dá um conforto, né, para as futuras mães, com 51% aí de aumento nos atendimentos. O Nascer Seguro é uma linha de cuidado específica, tivemos 79% de adesão. A nossa empresa é formada por 65% de público feminino, então realmente é uma atenção que nós temos que ter, né? E o grupo de crônicos também, as doenças que exigem um monitoramento mais próximo, mais assistido aí para colaborador e familiares. Então, eu falei da rede, da captura e do vínculo e das ferramentas. Tudo isso, para rodar, você precisa ter a tecnologia a seu favor. E aí a gente fala, né? Lá nós criamos o WhatsApp do Saúde e Bem-Estar, que é um WhatsApp do ambulatório, né? Telefone celular com o WhatsApp do ambulatório, o WhatsApp do serviço social. Então, aí não tem nada do outro mundo, é criar, né, esses canais para que, até como o Tiago comentou, quando ela está sentindo algo, ela precisa acessar, ela precisa de resposta. Não dá para ficar numa fila de espera aguardando uma oportunidade. Ela precisa naquele momento também. Então, a questão do teleatendimento é outra importância na ferramenta, plataformas para facilitar esses acessos, seja com nutrição, com psicólogo, e o monitoramento COVID que nós implantamos também agora por conta da pandemia, né? Acompanhando todos os nossos colaboradores aí com sintomas ligados à COVID. Essa são as ferramentas que a gente disponibiliza para criar esse acesso. Outra questão muito importante que a gente também valoriza é trazer a liderança para a nossa discussão. Eles são os principais embaixadores para trabalhar essa questão da saúde com as suas equipes. E o líder, ele está ali próximo, ele pode capturar um entristecimento, uma queda de desempenho, algo que ele perceba que mudou no comportamento do colaborador e rapidamente, ao identificar, ao fazer uma conversa com esse colaborador, né, perguntando em que ele pode ajudar, como ele pode ajudar, fazer o encaminhamento, né? Ele não tem o manejo para tratar isso, mas ele pode nos apoiar identificando e fazendo o encaminhamento adequado. O ambiente e o clima sempre monitorados, porque um ambiente saudável traz, né, a questão da felicidade, da produtividade, do se sentir digno e participante, e isso gera ainda mais um movimento aí de saúde. E a responsabilidade sempre com a sociedade, né? O que a gente aplica internamente, olhar para fora também, olhar para os nossos parceiros, fornecedores, entidades sociais e procurar levar, à medida do possível, essas questões também para a sociedade. O Gilberto de Mestain, em uma palestra que, uma ocasião, eu tive a oportunidade de fazer com ele, em Vitória da Conquista, ele me chamou muito a atenção porque ele disse o seguinte, ele falou, gente, vocês aqui de RH, era um grupo de RH, né, discutem muito sobre projetos para a educação
E perfeito, tem que discutir mesmo, a educação alavanca, né, a transformação da sociedade. Porém, se vocês não discutirem saúde, essas crianças nem chegam na sala, no banco de sala de aula, né? E quando chegam, elas chegam com parasitose infantil, com as questões do saneamento básico tão pouco estruturado, com subnutrição. Então, como é que vai ser esse rendimento da criança para ela entrar num projeto de educação? Vamos cuidar do projeto de saúde. E é esse olhar que a gente também tem que ter dentro da questão da integralidade, né? Trabalhar com os nossos colaboradores, passar desse muro, né? Trabalhar com os nossos parceiros de negócios, com os nossos fornecedores, clientes, e trazer esse olhar ampliado nas questões de saúde. Era isso que eu gostaria de passar nesse tempo para vocês e me colocar à disposição para a gente depois ter um tempinho aí de fazer um bate-bola, né, de perguntas e poder discutir um pouco mais. Agradeço imensamente a oportunidade. Ana Célia, acabamos então de ouvir a Ana Célia Rodrigues Gonzalez, que é gerente de desenvolvimento de pessoas e sustentabilidade da Seguros Unimed, né, Ana? A fala da Ana, ela é muito forte, ela complementa, né, Ana, a fala do Tiago e traz essa reflexão de como a saúde ela é transversal quando a gente fala de ESG, né? E que passa do quanto a gente está preocupado de fato em produzir saúde para o cliente, mas a gente também precisa produzir saúde para o colaborador, para a sua família, até porque na saúde quem faz saúde é de pessoas para pessoas, né? Então acho que essa fala é importante nesse sentido, né? Ela complementa, né? Então, e agora é um espaço de fala para Rafaela Mattioli, que é diretora de Health Retirement Solutions da Aon. Obrigada, José. Ana, parabéns. Tiago, parabéns. E queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarmos contribuindo aqui com uma fala tão relevante e importante. Acho que só para falar um pouquinho aqui da minha trajetória, né, além da responsabilidade atual, né, de pensar em todas as soluções de saúde e capital humano, como responsável por consultoria na Aon Brasil, né, a Aon que é uma líder global em consultoria e corretagem de seguros, e que fornece, né, às empresas clientes uma ampla gama de informações e análise em soluções de riscos de saúde e previdência em mais de 120 países. Hoje também tenho a oportunidade de poder contribuir com o empoderamento feminino dentro do tema de diversidade e inclusão, acho que da porta para dentro e da porta para fora, né, da companhia na qual eu represento, e também uma pauta de ESG, aí responsável dentro do pilar da linha de soluções de pessoas, com uma visão aí da nossa região, América Latina, pensando nessas conexões. Eu acho que saúde está super conectado com tudo isso, né, quando a gente olha para os 17 Objetivos de Desenvolvimento da ONU, do desenvolvimento sustentável, a gente tem entre o terceiro objetivo justamente a questão do bem-estar, saúde e bem-estar. Então, acho que aqui a gente confirma a relevância da pauta desse painel aqui hoje e a nossa satisfação de poder contribuir com esta fala. Acho que a gente vê, quando falamos de saúde e bem-estar, vou tentar aqui ser complementar às falas que a gente já teve até aqui, e queria trazer um pouquinho alguns dados que a gente acabou de observar com a pesquisa de benefícios Aon, que a gente faz a cada 2 anos, uma pesquisa que esse ano tem aí o tema, o cuidado com as pessoas no centro da decisão, que acho que conecta com tudo que ouvimos até aqui, e com o nosso propósito de estar aqui contribuindo com um tema de tamanha relevância. E acho que com a intensificação da pandemia, acho que fica claro o movimento das empresas, que eu acho que as empresas aí têm um papel bastante relevante na cadeia, né, quando a gente fala de saúde, e a gente também tem claro da parte dos usuários, que somos todos nós,
né, da cadeia de saúde, a questão do valor da vida após a pandemia. Então, assim, a gente tem uma provocação, né, com o olhar tanto de empregadores, as empresas que acabam viabilizando todo esse benefício do programa de saúde como um todo, as famílias diversas que compõem, né, o seu quadro de colaboradores, porque acho que é importante, quando a gente fala de saúde, a gente pensar que saúde é para todos, né? Acho que não importa a geração, não importa a idade, saúde integral é gestão populacional. E quando a gente pensa, né, já falávamos isso quando pensávamos em gestão de saúde, né, e aí ainda não falávamos de saúde integral, que não adianta a gente atingir só os titulares, né, a gente tem que atingir os seus familiares. A gente sabe hoje que os dependentes representam mais de 50% dos usuários das apólices de saúde, então se a gente não falar com eles e não chegar neles, a gente não consegue ser resolutivo. Mas voltando um pouquinho, né, para a questão dos dados da nossa pesquisa, o quanto que foi intensificado a questão do impacto da pandemia, quando a gente fala dessa questão de saúde e bem-estar, né? E quando a gente fala disso, reforçando aqui as falas, a gente tem uma conexão de dimensão, né? Então, a gente pode ter o olhar financeiro, emocional, físico e social. Não adianta a gente desassociar. Acho que a Ana trouxe bem claro para a gente a questão de que se a gente não tem saúde, a gente não vai estar bem em outras esferas, e a importância da gente olhar para o bem-estar do todo. Então, quando a gente fala, começando aqui pelo financeiro, e não em ordem de importância e relevância, a gente tem, né, o apoio de empresas, inclusive com essa questão da crise financeira, liberando, né, os colaboradores a resgatar os seus saldos de planos de previdência. Então, acho que um movimento importante que conecta justamente com a questão da saúde integral, da saúde e do bem-estar integral. Quando a gente fala da questão do bem-estar físico, o que a gente observou, né? Que os programas de gestão de saúde, de qualidade de vida e bem-estar, ele dobrou. A gente tinha um indicador de 28% na edição anterior da pesquisa, e isso salta para ser praticamente 60%. Então, acho que essa provocação da pandemia, acho que ele traz o que a gente, né, tem chamado aqui de um novo melhor, né? O quanto o cuidado do cuidado continuado, né, às nossas famílias diversas, faz todo sentido para que a gente contribua com esta pauta aqui em discussão. Quando a gente fala do bem-estar emocional, durante a pandemia, programas de saúde mental foram implementados por 44% das empresas, e acho que só uma falha aqui da minha parte, a pesquisa contou com 808 empresas nessa edição, então acho que a gente tem uma amostra aqui, estatística bastante relevante, para que a gente possa ter realmente esse olhar aí do cuidado com as pessoas no centro da decisão. Então, 44% implementaram durante a pandemia, e 39%, aproximadamente 40% delas, já dizem e se posicionam em manter e deixar de forma continuada as ações em relação à saúde mental. Então, acho que certamente aí um ganho e um novo melhor, um assunto que já era preocupação, dada a proporção e relevância que ele vai tomar e ganhar aí no decorrer dos próximos anos. E quando a gente fala do bem-estar social, que também está aqui como um pilar bastante relevante para a gente poder pensar na questão de saúde e bem-estar, a gente pode citar diversos exemplos aqui, mas eu trouxe um que não deixa de ser importante e relevante, principalmente quando a gente fala de bem-estar, que está voltado à família dos colaboradores, como a questão da licença parental estendida. Então, já presente em 31% das empresas que foram pesquisadas. E a gente também pode falar da questão, né, quando falamos de famílias com filhos portadores de deficiência, 45% das empresas oferece a ampliação do período de permanência no plano de saúde para esses dependentes. Então, acho que é bastante relevante a gente estar sempre pensando no olhar de sustentabilidade e de diversidade e inclusão também quando a gente traz a questão da visão da saúde integral. Então, acho que aqui são alguns dos dados, e a gente poderia aqui passar uma tarde inteira falando de todos eles e criando aqui um debate de discussão, mas queria trazer aqui uma pincelada para que a gente possa conectar aqui com esta contribuição.
E acho que só para a gente poder reforçar, né, aqui a questão do nosso tema, acho que a busca das diferentes idades pelo desejo comum de mais qualidade de vida, acho que vai nos permitir, né, com as pessoas adquirindo um olhar diferenciado e ampliado sobre saúde e qualidade de vida, a gente realmente começar a atuar cada vez mais de forma proativa, estimulando a cadeia de saúde e fortalecendo a comunicação entre todos os atores dessa cadeia, né? Então, acho que aqui queria reforçar a questão de médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e prestadores de saúde como um todo, juntamente, né, com as operadoras de saúde, os empregadores, que são os pagadores de uma conta bastante relevante, que hoje só perde para a folha de pagamento, e a gente poder trabalhar de uma forma com foco na prevenção e no atendimento integral, incluindo e dando a atenção devida à saúde emocional. E acho que falando um pouquinho, né, do tema de saúde corporativa, quando a gente pensa na questão dos empregadores, a gente tem que trazer as empresas, os empregadores dessa conta, como protagonistas desse assunto. Vocês me escutam? Sim, Rafaela, estou te escutando. Obrigada. Pensei que tivesse congelado aqui para mim, ficou... Estamos te escutando, tá bom, Rafaela? Rafaela? Acho que a Rafaela está com algum problema no áudio. Tiago, você está me escutando? Sim, Domingos. Tá jóia. Então eu vou... Bem, obrigado, Rafaela, pela fala. Acho que a fala da Rafaela também trouxe ou complementou bastante as falas iniciais, né? Agora a gente, nessa mesa virtual, né? A gente traz de novo todo mundo para essa mesa, né? Não é ainda presencial, em breve será, né, Tiago? E a ideia agora é mesmo a gente debater, a gente conversar ainda mais. Acho que tem muito assunto, né? E um ponto que me chamou atenção, e eu vou fazer agora essa pergunta para o Tiago, então, que falou primeiro, então eu vou trazer ele primeiro para essa pergunta. Tiago, você trouxe bastante na sua fala a importância da tomada de decisão baseada em dados, né? E aí eu queria entender de você como você enxerga o papel dos dados para que a gente possa organizar um modelo assistencial. Obrigado, Domingos. Essa é uma pergunta importante, né, no contexto que estamos falando aqui. E nesse caso eu sou até um pouco suspeito a falar, né, porque, não sei, desde a minha formação eu tenho trabalhado com métodos quantitativos em saúde, então eu tenho esse viés de gostar muito de trabalhar com dados, enfim, né. Mas, para além desse viés, eu acho que tem uma questão genuína que é fazer gestão de saúde populacional envolve, né, uma vigilância epidemiológica, um entendimento claro de que adoecem as pessoas, né? E o que existe no ambiente, no contexto delas, que contribui ora para a saúde, ora para a doença. De certa forma, o papel dos dados é exatamente nos direcionar nesse sentido. Eu tenho acompanhado também esse movimento da saúde corporativa, né? Essa coisa das empresas se apropriarem um pouco mais, esse movimento benéfico que eu vejo das empresas se apropriarem muito mais da gestão de saúde, até para manter a sustentabilidade do benefício, em parceria, né, com as corretoras, com iniciativas muito bacanas, como a própria Rafaela citou, como a Ana Célia citou, né, no contexto da operadora também. Mas eu também já fico preocupado de ver que algumas iniciativas de atenção primária, por exemplo, que eu considero uma iniciativa nobre, necessária para o sistema, começar a morrer ou cair em descrédito porque não foi bem planejado. E não foi bem planejado porque faltou um perfil de saúde para entender, né, a sobrecarga de doenças dessa população,
como conectar isso com a utilização do plano de saúde, né, num bom diagnóstico financeiro também dessa utilização, do impacto no absenteísmo. Então, se a gente não entende, não compreende melhor as características da população, os vetores de adoecimento, ou vetores de saúde também, né, pensando que é um binômio, sobretudo, o impacto financeiro que eles trazem, provavelmente esse serviço, ou essa ação, ela não vai ser bem dimensionada, ou pode ficar superdimensionada, você colocar mais recursos e equipes do que a necessidade daquela população, e aí compromete o ROI, porque o seu denominador da conta, né, o seu investimento vai ficar alto, e o retorno vai demorar mais a chegar, né, o payback. Ou subdimensionado, que também é um erro, né? Então, o que a gente costuma fazer aqui na Zeta desde apoiar os nossos clientes, operadoras, corretoras, empresas, com estudos de viabilidade e planejamento das ações de acordo com o que está acontecendo ali, digamos, ao vivo, né? O que está acontecendo no momento, ali nos últimos 12, 24 meses da empresa, com tendência. Toda a parte de vigilância epidemiológica, a parte de empoderar as equipes, né, como eu costumo brincar, o Analytics é muito legal, mas não ganha o jogo sem o Fazitics. Você é médico, doutor, né, Domingos? Você sabe muito bem a importância de ter uma lista de pessoas priorizadas na tua mão para poder chamá-los para o consultório e poder fazer um cuidado preventivo, né? Então, essa questão de empoderar as equipes operacionais com foco, né, com direcionamento para quem precisa receber um cuidado estratégico, né, é super importante, e, claro, as análises de retorno financeiro. E não tem jeito, toda ação de saúde, assim como toda ação complexa, né, que existe numa organização, ela demanda ajustes de rota, ajustes de velocidade, redimensionamento com o tempo, né? A gente se preparava para um cenário de saúde em 2019 e a pandemia em 2020 que mudou tudo. E os dados nos ajudam a entender o que vai acontecer para frente, né? Então, eu acho que é fundamental o nosso papel o bom gestor tem que estar amparado por dados, e hoje em dia não é mais tão difícil fazer isso, né? Basta ter uma vontade política, acho que como a própria Nacélia citou os exemplos na Seguros, e a Rafaela pode também citar nos exemplos daí. Obrigado, Tiago. Agora eu vou direcionar minha pergunta para a Ana Célia. Ana Célia, o Tiago trouxe na fala dele a importância do engajamento da alta liderança, né? E na sua fala, você também trouxe isso quando falou sobre a saúde mental, né? Saúde emocional e saúde mental dos trabalhadores, né? Eu queria entender de você, olhando também para a sua experiência dentro da Seguros Unimed, a questão do papel da liderança para a promoção da saúde emocional e da saúde mental dentro das empresas, né? Principalmente quando a gente pensa no líder como alguém que precisa se olhar, porque também sofre, né? Mas também ele é um promotor da saúde mental e também ele reconhece, né, nas pessoas esse sofrimento. Então, eu queria saber de você um pouco sobre essa experiência. Ótima, José. Eu gostei muito desse link também que o Tiago fez. E a gente discute isso muito na Seguros Unimed, e tem a ver com o que a Rafaela também comentou. Se a gente não primar por um ambiente, né, que ele seja um ambiente agradável, saudável, produtivo, digno, psicologicamente seguro, você cria ali uma legião, sim, de pessoas em sofrimento. E o em sofrimento vai levando ao adoecimento. E isso vai refletir, né, em todos os aspectos ali da sua organização. Então, essa liderança, ela tem que estar muito conosco. E aí, fazer rodas de conversa, né? Trabalhar, apoiar essa liderança para que eles saibam manejar melhor essas questões nas suas equipes, possam aprender a identificar, como eu disse, né? Algo que não estava muito
em consonância com comportamentos anteriores de um ou outro colaborador, alguma situação da equipe ali que está trazendo um desconforto, olhar os seus processos, porque o volume de processos ou processos também desconectados, né, causa ali um excesso de trabalho, um volume de trabalho que não é produtivo, né, e causa desgaste também nas pessoas. Então, a gestão, ela tem que estar imbuída de fazer esse olhar. E ao identificar, se aproximar nas suas reuniões de feedback e procurar se colocar no apoio, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Eu percebo que você está assim, assado, quer me contar? Quer que eu lhe encaminhe? Você conhece a nossa rede de apoio e encaminhar. Porque ela, às vezes, é o primeiro contato que o colaborador tem para manifestar alguma situação que ele, às vezes, nem está conseguindo exprimir, né? E aí a gente fala muito lá com a médica do trabalho que doença emocional nós temos que falar, nós temos que prevenir e temos que tratar. E aí você tem que trazer isso em todas as rodas que você tiver de discussões, em lives, em fóruns com a liderança, em workshops que você faça, e trazer isso para dentro da empresa. Só assim a gente consegue também diminuir ou minimizar essa questão de mito, né? Do medo de falar sobre isso. E a doença emocional, a gente sabe, é a porta de entrada para inúmeras outras doenças, né? Então, se a gente não cuida dessa porta de entrada, de restabelecer o equilíbrio, a gente está sempre enxugando o gelo, né? Tentando ali fazer uma situação e sem retorno, né? Sem conseguir até mensurar. Eu gostei só também de mais um item que a Rafaela trouxe, que é muito importante esse olhar. Ter linhas de cuidados também para a questão da deficiência, o autismo, né? As famílias, os colaboradores, ter uma linha de cuidado específica. Na Seguros a gente montou com profissionais especializados no autismo. Então, é um tratamento diferenciado, né? Ele está naquela esfera que eu disse de suporte, né? Dentro do que a gente tem na rede também para oferecer. E esse acompanhamento, né? Esse monitoramento e a vigilância para que a gente veja a efetividade de todas as ações, porque é o que o Tiago também trouxe. Consegue trazer isso para dentro do RH, para dentro do negócio, se a gente mensurar o que um programa de hábito mais saudável vai trazer de pessoa para a equipe, para a liderança, para a família, né? Para o negócio. Então, a gente precisa estar muito. Não é fácil, Tiago, eu vou pegar umas aulas com você, mas a gente tem que estar ali muito com indicadores que tragam esse olhar, né, mais apurado. Obrigado, Ana Célia. Rafaela, você me escuta? Oi, Domingos, eu estou te escutando, vocês me escutam? Sim, sim. Desculpem Rafaela, pela falha de conexão, mas a gente vai aprendendo o risco aí no novo formato remoto. Estou de volta, me desculpem. Faz parte. Rafaela, tem um ponto, né, que me parece importante. Acho que quando a gente olha para a questão da ESG, a gente fala assim sobre uma empresa que é protagonista, né? E ao mesmo tempo, isso de alguma forma também afeta como ela vai pressionar os seus prestadores, os seus parceiros em relação a esse protagonismo, ou seja, ser protagonista também gera uma certa demanda, né? E aí a minha pergunta para você é como você entende que a mudança desse cenário, porque o Covid fez isso, quer dizer, pressionou as empresas para que elas sejam protagonistas, e essa discussão da ESG também pressiona as empresas a serem protagonistas. E eu queria entender como você entende que as corretoras ou até as operadoras, elas, se há alguma mudança, quer dizer, o que modifica para frente, o que vai vir daqui para frente? Lógico que ninguém não dá para ser futurologista, mas assim, o que vocês percebem sobre esse cenário e o que vem para frente, né? Mais ou menos isso. Não, obrigada, Domingos. E aí você estava falando de
prever, né? Hoje a gente estava revisando um texto e veio o verbo prever, a gente falou, não, a gente ainda não está prevendo nada, mas a gente aponta as tendências baseado em dados. Acho que o Thiago colocou bastante dados aqui, a Ana trouxe muito na fala dela, eu pude compartilhar alguns dados da nossa pesquisa, mas eu acho que a grande contribuição, até pela nossa experiência, quando a gente fala de saúde integral, acho que essa é a grande integradora, né? Acho que esse é o grande ponto. Acho que o valor ele está na expertise em conectar as soluções, né, mais consistentes e experimentadas e também validadas, né, para construir um ecossistema de serviços totalmente integrado. Acho que se fosse falar, se tivesse que responder aqui uma frase, eu acho que eu colocaria essa questão da grande integradora. E o que a gente tem, né, de experiência? Acho que a questão de conhecer o negócio de saúde, participar ativamente nas transformações do mercado é fundamental. E aí, de novo, de toda a cadeia, de todos os atores desta cadeia, e que a gente faça cada vez mais a questão da conexão entre nós, porque eu acredito de fato, da mesma forma que a gente fala em ESG, quando a gente fala de diversidade e inclusão, se a gente não fizer juntos, a gente não vai ter efetividade. Eu acho que o propósito de todos nós é influenciar esse mercado e a gente deixar um legado, de fato, como profissionais e como pessoas. Então, acho que a gente tem que quebrar algumas barreiras, alguns egos, e a gente realmente dar as mãos para poder fazer junto. E acho que nessa experiência de entender a importância de sermos custo-efetivos, amplos, né, consistentes e flexíveis nessa construção que é essencial, eu acho que a gente buscar a questão da atenção primária virtual, conectado com o modelo híbrido do virtual com o presencial. Acho que o Thiago e a Ana trouxeram isso muito claro na fala deles, então o objetivo é que eu seja complementar aqui. Eu acho que uma grande importância é a questão da porta de entrada ser a medicina ocupacional, para que a gente deixe o assistencial na atenção da experiência da enfermeira, olhando ali a questão do assistencial, o papel da enfermagem cada vez mais relevante para esta entrada, né, a porta de entrada do sistema, e a gente realmente fazendo o melhor direcionamento dos usuários. E acho que eu gosto sempre de reforçar, né? Usuários somos todos nós. Então, de novo, não adianta a gente atingir a Rafaela, que é a titular do plano, a colaboradora da empresa X, se não pensar no marido e na filha da Rafaela, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que a questão de plataforma tecnológica, pensando na integração de dados, ela é indispensável. De novo, né, os atores do sistema se consolidando e trocando e fazendo as devidas conexões para que a gente consolide de uma plataforma tecnológica. O Thiago também está aqui, já trouxe bastante essa visão, mas a gente ter, de fato, a integração dos dados de diferentes atores desta cadeia para que a gente possa pensar no usuário como uma pessoa única e a visão dele de saúde também de forma unificada. Acho que a questão de plataformas também, pensando na questão de qualidade de vida, no incentivo das pessoas se cuidarem, terem hábitos de vida saudável, é fundamental, qualquer que seja o caminho que cada empresa protagonista pense e usufrua a sua cultura e os seus canais para fazê-lo. Acho que aqui não tem certo e não tem errado, acho que a gente tem que ter um olhar daquilo que se adapta melhor à diversidade de todas as empresas que querem fazer esse papel de protagonista. Mas eu acho que, por último, e não menos importante, a gente não pode deixar de pensar em soluções de engajamento, né? Então, que seja a questão de uma bonificação lúdica com reconhecimento e reuniões de liderança, de diretoria. Acho que você perguntou a questão da importância da liderança para a Ana, e eu acho que é isso. A liderança ela tem que estar envolvida em todas essas pautas, tem que ser o exemplo para os colaboradores e seus familiares. Então, essa solução de engajamento, que seja de fato, ou com uma isenção de coparticipação, acho que essa questão também da solução de engajamento com isenção financeira funciona, e funciona muito bem. Então, acho que a gente também tem que ser realista, e a gente também pensar nessa conexão que seja prática e colabore, inclusive, com a saúde financeira das pessoas que a gente quer, que faça parte da adesão de tudo que a gente está propondo nesse modelo. Acho que é isso. Obrigado, Rafaela. A Rafaela aí trouxe várias palavras-chave aqui, né? Mas eu gostei muito da questão do papel da enfermagem. Eu acho que, de fato, essa é uma reflexão, assim, uma provocação muito boa.
Mas você também trouxe o papel da ocupacional. Então, aí agora eu vou fazer uma pergunta para o Tiago, tá? Porque eu acho que tem a ver com esse ponto que a Rafaela trouxe, que eu queria saber assim, ó, quais as principais lições, quando ele olha para a realidade, para a sua realidade, tá, Tiago? Lições aprendidas do que funciona e do que não funciona quando a gente tenta integrar o ocupacional com esse braço assistencial. Essa é uma pergunta que com certeza não é só para mim, viu, Domingos? Minhas colegas aqui podem contribuir também com a experiência que elas têm, né? O que eu tenho observado quando faço esses estudos, né? Seja num cenário mais específico de uma empresa que tem o seu ambulatório mais ampliado, ou a conexão de uma população com um serviço de atenção, por exemplo, primária, né? De uma operadora. Eu acho que tangibiliza muito a questão de conexão entre os serviços e a coordenação desse paciente. Acho que tem algumas barreiras, né? Como eu falei, a primeira é você montar um serviço sem conhecer a necessidade real daquela população e até um pouco as características, né? Eu nunca vou me esquecer, por exemplo, de um ambulatório que eu fiz um trabalho uma vez, e a população era 70% feminina, e no ambulatório não tinha cuidados à saúde da mulher. Focou-se muito em cardiologia, ou o que tinha era só rastreamento de câncer, né? Mas, assim, não tinha, pouco tinha além disso, né? Então, esse é um exemplo que eu acho que o Lord Dawson nos ensina lá de trás, lá em 1920, ele falava isso. Então, primeiro, entenda a necessidade de saúde da sua população para você montar um serviço que realmente resolva o problema dela. Eu acho que uma outra dificuldade é a conexão entre as equipes. Hoje, eu acho que a gente vive num cenário aqui no Brasil em que é muito difícil você regular a partir da lógica da atenção primária. Do que eu quero dizer na prática? Um beneficiário, se você oferece para ele ali um ambulatório de atenção primária bem bacana, moderno, aconchegante, acessível, né? Mas se ele cisma que ele quer ir num cardiologista, que ele quer ir num especialista antes de ir no médico, pelas RNs, pelas normas de hoje, a operadora tem que prover esse especialista em até 21 dias. E não tem muito jeito, né? Fora do Brasil, por exemplo, ele não chega no especialista. E se chegar a fazer consulta, esse especialista não recebe, né? Porque não foi encaminhado pelo médico de família. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente nada contra uma maré das pessoas quererem acessar os seus recursos de saúde com a lógica de um cheque em branco, que é a carteirinha do plano. Então, é a hora que eu quero, a hora que eu preciso, do jeito que eu quero. E você não coordena o cuidado dessa forma, né? Então, um desafio que a gente lida até conseguir regular, até mudar essa regulação, é tornar a atenção primária ou o ambulatório da empresa a primeira escolha do beneficiário, sabe? Ele tem que lembrar primeiro, né? E aí eu acho que um jeito de fazer isso é marketizando. Olha que coisa, né? É raro, assim, profissional de saúde chamar o marketing para a mesa, mas tem que fazer isso. A gente tem que desconstruir, tem que aproximar o marketing para ajudar a gente a empacotar bem esse cuidado diferenciado. O segundo é vínculo. Eu falo que não existe coisa mais poderosa do que você se sentir vinculado e confiante no profissional de saúde, e de vez em quando você receber uma mensagem, seja da enfermeira em nome dele, ou da própria enfermeira, falando: você está bem? Tiago, está na hora de você voltar a fazer seus exames preventivos desse ano, você não quer dar uma passadinha aqui? Esse cuidado ativo, né? Acho que é algo que é uma lição bastante aprendida nesse sentido também, que ajuda a fazer com que ele lembre primeiro do serviço, antes de preferir ir a um especialista, que é uma dificuldade grande. E eu acho que o terceiro, a Rafaela abordou muito bem, é construir esse ecossistema, né? Eu vejo, por exemplo, a dificuldade que a gente tem ainda o paciente precisou de um cuidado na atenção secundária ou na atenção terciária, e aí o médico de família encaminha.
Às vezes esse paciente vai e nunca volta. Às vezes esse paciente interna por uma coisa boba e o médico de família, a equipe de saúde da família ou a equipe de preferência dele, nem precisa ser, né, a saúde ocupacional da empresa, por exemplo, é a última equipe que fica sabendo que ele internou. Consequentemente, você não consegue abordar para fazer uma orientação para a família, não consegue abordar para fazer um bom pós-operatório com as orientações de autocuidados em casa, por exemplo, e aí esse paciente tem uma intercorrência, volta a internar. Então, eu acho que, como sistema, a gente ainda tem que aprender a conectar melhor os profissionais, né? E isso não é fácil, porque a gente também lida com algumas forças contrárias, né? Então, por exemplo, a relacionar o médico, um grupo de especialistas com atenção primária, quase que tem que ser feito pelos contatos chaves dessa equipe. É impressionante, sabe, Domingos? E o que eu tenho percebido? Às vezes você ter uma equipe de família e ter, por exemplo, os médicos do plano em torno não é suficiente. Você tem até uma rede referenciada, só que essa rede não está pactuada, né? Então o paciente fica perdido ainda, ele vai e não volta, dali ele vai para outro, e aquele jogo descoordenado acontece tudo de novo. Aí ou você coloca uma enfermeira para colar nesse paciente, para navegar o cuidado, ou então você perde ele de vista, né? Então, para funcionar melhor, quase que a gente tem que perguntar assim, Domingos, quem é o cardiologista que você confia? Quem é o dermatologista que você confia? Vamos chamar esse povo para perto? Porque senão você não amarra a rede de cuidados. E esse seu colega tem que estar confortável em devolver o paciente para você. E agora você imagina fazer isso com vários especialistas e pactuar até a atenção terciária. Então, esse eu acho que é o desafio que a gente vê as operadoras, as corretoras desbravando, né? Juntos, dando as mãos para as empresas mesmo, para tentar construir essa rede mais fluida, né? Por onde a jornada flua, tendo como âncora a atenção primária. Esse ainda eu acho que é um desafio que a gente enfrenta, mas que eu percebo com bons olhos que clientes, empresas estão dialogando mais com as operadoras, dialogando mais com as corretoras, para tentar construir. E como o desafio é grande, todo mundo tem o seu papel, né? Todo mundo pode contribuir nesse sentido. Obrigado, Tiago. Então, agora eu vou direcionar minha pergunta para a Ana Célia. Ana, assim, se eu pudesse tirar algum ponto ali da fala do Tiago, é muitos, né, Tiago? Mas um ponto específico, eu falaria que é integração, coordenação, né? Acho que, resumindo, seria assim, ninguém faz sozinho, né? E é importante existir integração da ocupacional, do assistencial e também do RH, né? Quer dizer, aqui temos atores que olham para uma pessoa, né? Para a pessoa, né? Quando a gente fala de cuidado centrado na pessoa, a gente está falando de vários atores, né? Então eu queria saber, assim, um pouco de como você enxerga o que o Tiago falou nesse sentido, né? Da integração. Perfeito, é isso mesmo, José. Ele estava falando e eu lembrando como é que isso se materializa na prática, né? E dentro de um ambulatório ou o papel do médico do trabalho, ele tem muitos momentos e mecanismos que ele pode fazer esse olhar, né? E direcionar para o colega da medicina de família e fazer esse ciclo todo, esse ecossistema girar. Então, uma das situações são os exames periódicos, onde ele tem ali o acompanhamento, a ficha clínica, né, o olhar do passado sobre essa pessoa. Ele consegue ir monitorando e encaminhar, né? Olha, vamos atualizar seus exames, você já consultou seu médico de família, como é que tá? E começar, né, de novo a impulsionar esse ciclo na rede. Olha, a sua nutricionista, você estava, né, passando com nutricionista, como é que tá? O seu médico de família está te acompanhando? Então ele consegue. Quando ele faz um retorno ao trabalho, idem, ele consegue também esse olhar. Um atendimento assistencial, que muitas vezes também, como a porta, né, muitas vezes é o ambulatório, também faz ali um primeiro atendimento e já direciona, né? A pessoa já sai dali, às vezes, como tem o teleatendimento, o WhatsApp, já sai com uma consulta agendada, com essa facilidade de não deixar ele voltar para a rotina dele
e lá ele tem tantas outras coisas que aquilo passa, né? Então, já integrar, olha, já sai dali, a enfermeira já agenda, e essa linha mais orientada mesmo. No retorno ao trabalho, às vezes tem, mesmo licença maternidade, né? A gente tem lá o espaço materno, que é o espaço onde a mãe ela vai fazer a colheita do seu leite, né? A coleta do seu leite materno para levar depois para casa. A enfermeira, ela já cuida um pouco desse retorno. Como é que essa mãe está voltando? Quais medos, insegurança, temores, né? De deixar seu filho, e ali ela já tem como encaminhar para um serviço social, e o serviço social já encaminhar para o médico. Então, ter essas pessoas muito voltadas para essa trilha, nada, né? Onde a pessoa tem à disposição a rede. E serem realmente profissionais de saúde que olham aquele ser humano com todos os momentos da sua vida, né? Em todas as suas fases de vida. E poder fazer essa orientação mais ativa. Porque isso que o Tiago falou é fato. Depois que entra na rede, né? Então a captura ela é mais fácil. A vinculação depois é que a gente tem que cuidar. Porque aí ele entra e ele vai, um psiquiatra, por exemplo, tem que ter na rede associada ao médico de família, porque aquele médico de família, ele tem que ter ali quais são, né? Os psiquiatras da rede referenciada que ele vai encaminhar, e esse colega tem que voltar e tem que voltar a conversar e devolver depois para o médico de família, e assim sucessivamente. Então, isso ainda é um desafio. A entrada, eu acho que a gente consegue se trabalhar bem as pessoas ali do âmbito de saúde, né? Mas quando pluga com especialista, ainda é um desafio que tem que se trabalhar melhor nessa rede, né? Obrigado, Ana. E agora eu vou falar com a Rafaela, tá, Rafaela? Eu pegando assim, trazendo da sua fala anterior, você trouxe muito a figura da enfermagem, né? E você também trouxe na sua fala a questão da saúde digital, né? Que o Covid trouxe uma pressão, fez uma pressão positiva sobre como a gente utiliza, né, o digital para a saúde. E aí, quando eu olho até o formato de como já funcionava as corretores, inclusive você já tinha ali telesaúde, né? Aquela questão do telefone, de entrar em contato. Tal. Eu queria entender como você enxerga, e aí como eu enxergo isso assim quase como um maestro do sistema também, né? E aí eu queria entender de você isso, como você enxerga esse momento agora para a questão do papel desses navegadores dentro da cadeia de saúde, né? Obrigada, Domingos. Acredito que sim, né? Acho que a gente estava, de certa forma, quase prontos, né? Algumas empresas mais prontas do que outras. A questão da provocação da pandemia, independente de regulações que tinham ou não tinham sido aprovadas, as coisas precisaram acontecer. E a gente sabe que regulações voltarão a ser discutidas. O ponto é que coisas que foram conquistadas pelo próprio usuário, a gente não vai conseguir, talvez, voltar. Então, vai ter que se encaixar de qual a melhor forma de atender. Então, acho que isso é um ponto, é um ganho, né? Então, eu acho que não só a questão do 0800, do telefone, que ainda é a maior forma, tá? É o canal mais utilizado, mas acho que a gente também ganha uma velocidade da questão da videoconsulta através dos aplicativos. E eu acho que essa questão se torna mais pessoal, ainda que seja de foto remota, o fato de você ter ali o médico na tela, né, e você conseguir olhar para a pessoa. Eu, por experiência própria aqui, né, meu pai, ele é diabético, então a gente tem toda uma coordenação de cuidado, então eu tento imprimir na vida pessoal o que eu tenho aprendido com esses profissionais incríveis que a gente fala todos os dias. E durante a pandemia, a gente, inclusive, tomou uma decisão de ficar fora da cidade de São Paulo, e a gente já tinha todo o acompanhamento, né? Então, tem a questão, além
do clínico que olha como um todo, e uma enfermeira que faz todo esse cuidado, especialista, né, em diabéticos. Então, tenho tentado usar também essa questão. Você tem o endócrino, você tem o cardio, você tem o neuro, até uma questão de idade e de circunstâncias que começam a aparecer. E foram várias consultas, as consultas periódicas, realizadas através do formato remoto, e funcionou super bem, até porque, na idade, eu estou pegando esse exemplo, porque a gente pode contar os nossos exemplos também. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa que já não quer mais se deslocar pela idade que ele já não tem mais essa paciência, já não quer estar mais lá. Então, a gente consegue convencê-lo, e a gente faz a questão da recompensa com ele, né? No sentido de, vai fazer o exame. Essa semana a gente conseguiu fazer a ressonância que ele tanto precisava, tivemos que entrar junto, quase que entrar dentro do tubo junto com ele, mas conseguimos fazer ele realizar o exame, e está tudo bem, porque agora, mesmo que eu tenha aqui presencial no médico, eu posso, como filha, representá-lo e ter todo esse cuidado de orientação. Então, acho que estou contando essa história, acho que para que a gente também crie empatia com quem está nos ouvindo, e não só como profissional, mas como usuário, como pessoa e como familiar de tudo que a gente tem que assistir, e a gente realmente não esqueça dessa palavra da integração, né? Então, eu acho que a questão do prontuário eletrônico integrado, a questão do PCMSO, a Ana colocou isso daqui, a questão do sinistro do plano de saúde, né? E aqui uma grande, tanto a Ana quanto o Tiago aqui são grandes parceiros nesse sentido, porque a gente precisa ter essa questão da porta de entrada dos dados e das análises para que a gente possa orientar as nossas decisões, a questão das linhas de cuidados assistenciais, a questão do perfil epidemiológico da população, né? Como que é que eu vou saber se a Rafaela tem uma questão de um hábito de se exercitar no quantidade mínima de dias necessário? Como que eu vou conseguir, através de um aplicativo de autocuidado, não importa qualquer que seja ele, a gente conseguir fazer essa lembrança? E eu não me lembro exatamente quem que falou isso, mas assim, nós, como os profissionais, cada um na sua cadeira, na sua posição, independente de cargo, a gente está com tanta coisa, né, pensando ali de entrega do trabalho e das nossas vidas pessoais, que realmente a saúde acaba ficando. E sem dúvida, se a gente tiver ali um lembrete, olha só, chegou o dia de fazer o seu exame, ou olha, está na hora de você tomar a sua água, está na hora de fazer o exercício, acho que são experiências positivas de alguém ajudando a gente a lembrar disso. E acho que fazendo uma correlação, outro dia a gente estava num evento, e a gente estava discutindo, se eu sou painelista do evento, eu estou tão preocupada em me preparar para poder transbordar o conteúdo técnico para o público que vai estar me assistir, que eu não quero me preocupar se for presencial, quando era presencial, com o táxi, com a conexão. A gente precisa desta rede de cuidado pensando por nós, porque a gente quer estar focado na fala, naquilo que a gente vai transbordar de conhecimento. Então, acho que é uma comparação aqui simples, mas que faz todo sentido. Então, a gente quer ter alguém que seja do universo da saúde e que esteja pensando nisso por nós, porque a gente realmente, acho que não é ruim falar que não temos tempo. Não temos tempo. Hoje, as horas de conexão na frente da tela, que justamente conecta com a questão do saúde mental, ela é muito real, ela é muito verdade, né? A gente está cansado, a gente está esgotado, então a gente precisa dessa rede de cuidado, sim. Acho que não poderia deixar de falar da questão do benefício medicamento, que é tão relevante para fechar toda essa cadeia, para que a gente tenha dados, a gente entenda se as pessoas estão utilizando aquilo que a gente precisa utilizar para poder ter toda essa coordenação do cuidado, e acho que já falei sobre isso, mas a questão de recompensas nas mais diversas possíveis, mas acho que isso faz parte, isso conecta com as pessoas, para que a gente possa trazer justamente a questão da proximidade e do vínculo, que já foi super explorado aqui, mas eu acho que a gente tem que... vocês falaram de comunicação, e eu falo, né, que acho que a comunicação é comunicação, comunicação e comunicação de novo. Acho que é falar a mesma coisa de formas diferentes, ou da mesma forma, mas de forma continuada. Porque, de novo, as pessoas não estão vivendo a nossa troca de informação aqui. Então, se a gente não trouxer esta fala continuada e conectar os usuários com tudo que a gente fala de saúde e de benefícios, isso passa batido. E a gente perde toda a percepção positiva que a gente quer criar enquanto empresa, porque isso acaba ficando na comunicação inicial e depois não volta. Então, acho que eu traria para conectar a questão da saúde integrada, todos esses pontos aí. Obrigado, Rafaela.
acho que assim, tanto na sua primeira fala como agora, você tem um ponto que é o cuidado centrado na pessoa, né? Você traz muito isso na sua fala, né? E aí, então, eu vou fazer uma pergunta para o Tiago, tá, Tiago? Trazendo nesse sentido. Quando a gente fala de cuidado centrado na pessoa, há um movimento grande, principalmente no setor privado, que no público isso já aconteceu, de enxergar a APS como, vamos dizer assim, um braço organizado e robusto nesse sentido, né? E aí eu queria entender de você como você enxerga que a APS pode ser, de fato, essa mudança na forma de cuidado centrado na pessoa, né? Muito bom. Pergunta boa essa, Domingos. Eu acho que tem eu penso como multifatorial, né, essa questão, tá? Por que a PS primeiro, né? Eu acho hoje, Domingos, que os médicos de família e os médicos mais generalistas, eles de fato trazem já estão sendo formados com uma lógica diferente, né? Uma lógica de que não é só um remédio que cura, uma escuta, uma orientação, um entendimento do contexto familiar, um entendimento das questões do trabalho e um empoderamento do paciente também cura, né? E às vezes cura e previne mais do que as próprias terapêuticas medicamentosas, né? Porque é ali que você entende como que, por exemplo, uma senhora de 50 anos, e aqui eu estou dando exemplo de uma tia minha, né? Ela quer emagrecer porque ela sabe que é saudável, mas ela também quer emagrecer para daqui a um ano ser madrinha de casamento da filha dela, né? Minha prima. Então, veja, o médico de família tem escuta para isso e vai trabalhar isso no dia a dia, que é muito diferente, às vezes, de uma equipe que assim, ó, tem a receita pré-fabricada, a conduta, quer dizer, fala de outro lugar. Então, acho que isso é um dos motivos que essa equipe acaba sendo preferida, né, pelos estrategistas aí da saúde, porque eu acho que já vem de uma escuta diferente, uma escuta qualificada, né? Uma escuta qualificada. E hoje a gente vê isso, inclusive, cada vez se fortalecendo mais. Você vê os profissionais de saúde estudando mais coaching em saúde, entrevista motivacional, tudo isso acho que contribui para, de fato, você empoderar o indivíduo para que ele faça escolhas mais saudáveis, como a minha tia começar a cuidar de si, né, e controlar o peso. Não apenas pela questão de ser madrinha no casamento e ficar bonita dentro do vestido, mas porque ela entende que isso traz benefícios e aos poucos ela vai experimentando isso, sendo positivamente reforçado. Então, esse acho que é um ponto. O segundo é porque é estratégico, Domingos. Então, a atenção primária, se você remonta lá ao gráfico que eu mostrei do Lord Dawson, é a unidade que está mais perto da casa das pessoas. Então, ali você entende tudo o que está acontecendo no contexto dela. Você começa a entender que, às vezes, ela não toma um medicamento porque tem um contexto familiar que não colabora. Ou, no limite, porque ela não consegue comprar. E então, você começa a entender que tem algo mais, né? E você leva em consideração as preferências desses pacientes. Mas é óbvio que a questão do cuidado centrado na pessoa não está só na atenção primária, é preciso também quebrar essa visão. Quando você vai, por exemplo, para dentro de um hospital, e eu tenho uma equipe que trabalha com gestão de qualidade, né? Na minha outra startup, na Doxt. E as enfermeiras da qualidade, elas citam alguns exemplos, né? Um deles que me chamou muita atenção o paciente, ele tinha realmente uma preferência e tinha lá os seus motivos pessoais de principalmente tomar banho pelas manhãs, né? E a equipe se organizou para mudar o horário do banho dele, que era tarde para manhã, porque ele
porque ele preferiu, que era importante para ele por questões pessoais e algumas questões até de crenças religiosas. Isso é cuidado centrado na pessoa. Isso é respeitar as necessidades e o interesse, as escolhas do paciente. E você mobiliza os recursos em volta do que é possível, obviamente, sem desrespeitar o direito do outro, né? Mas no que é possível dentro desse espectro, você respeitar as necessidades, os interesses, as crenças, os valores, sobretudo os valores do paciente, inclusive a escolha que não é a mais saudável para ele. Até isso a gente tem que lidar com um profissional de saúde. E sendo eu psicólogo, às vezes isso ainda me incomoda, porque a gente é criado, é formado, e toda formação vem junto uma deformação, como diria a nossa querida Márcia Bandini, que você conhece bem também, né? Toda formação vem junto ali uma deformação, né? Que é como a gente aprende a fazer as coisas e aí depois precisa desconstruir um pouco. Nesse sentido, eu acho que os profissionais de saúde vêm dotados de uma nobre síndrome de super-herói, de querer salvar o outro, né? De querer dar orientação que cura, que faz a coisa acontecer. Só que isso não é ser centrado no paciente, isso é ser centrado no profissional, né? Você estabelece uma relação de poder que o profissional diz e o outro faz. E não dá para ser assim, né? Então, desconstruir isso, eu acho que é um desafio ainda, de formação, de entendimento e, podemos dizer, até de uma certa filosofia em torno do que seja cuidado. Mas eu acho que os profissionais de saúde de atenção primária são mais sensíveis a isso hoje, ou pelo menos são mais convidados a ser do que os outros. Mas não acontece só na atenção primária, reitero. Obrigado, Thiago. Vou fazer agora uma pergunta para Ana Célia, tá, Ana? Pegando na fala do Thiago, eu também fui aprendendo ao longo do tempo, tá? Quando eu estava na faculdade, eu falava de medicina baseada em evidência, depois eu aprendi medicina centrada na pessoa, depois eu entendi saúde centrada na pessoa, e hoje eu falo de cuidado centrado na pessoa, por causa dessa pergunta que eu vou fazer para a Ana Célia, porque no campo da educação corporativa, e também no campo dos recursos humanos, me parece que a gente as empresas se organizaram para, vamos dizer assim, no admissional tem um monte de contato com o colaborador, aí passa na entrevista com o psicólogo, depois passa com o gestor, depois faz vários contatos, e muitas vezes, depois, assim, na jornada dele ao longo do trabalho, né, de vida dele, né, durante todo o percurso dele como trabalhador, as empresas interagem pouco com essa pessoa. E aí eu não estou falando só de saúde, eu estou falando também de como a gente escuta, né, porque o RH é um desafio, né? Você tem a dor do gestor, você tem a dor da autoliderança, você tem a dor do trabalhador, e ter essa figura que também consegue olhar para essa pessoa e entender isso, eu acho que é um grande desafio, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Pegando essa fala do Thiago, como você enxerga esse contexto, né? Legal. São muitas dores aí que você colocou, né? Olha, dá para a gente encaminhar já para a PS, né? Mas, brincadeiras à parte, tem isso mesmo. E hoje se trabalha muito, José, na questão da experiência do colaborador, né? Na jornada da experiência. Como se fala na jornada da experiente, se fala na jornada da experiência do colaborador. E a gente tem lá na Seguros um desenho mesmo, que é uma jornada, né? Para que os profissionais de RH possam estar atentos dessa ponta, né? Desse percurso que a pessoa faz, desde o momento lá que pensa em entrar nessa empresa até o momento em que ele decide que, ok, a sua carreira ali já foi suficiente e quer fazer uma transição para outra, o ponta a ponta. Então, essas questões são muito importantes você ir também checando, porque aí você vai validando e acompanhando essa jornada que ele tem. E tendo os graus de incerteza, de acerto, de contentamento, de desmotivação, né? Com os mecanismos que você tem de pesquisas, da consultoria interna, que pode estar lhe dando esse apoio,
Então, é o que você bem comentou, não é só ambulatório aí, né? Nem é ambulatório. É todo esse grupo de pessoas em RH que tem um pedaço dessa jornada, né, com esse colaborador. Quando ele vai pedir um benefício, quando ele vai passar pelo serviço social, quando ele vai começar um programa de desenvolvimento, lá a gente criou até por conta disso um hot site, Meu Desenvolvimento, em que a pessoa entra para ela navegar um pouco sobre os programas que a empresa tem e ela poder olhar o que daquela solução educativa, né, ou daquelas soluções em educação, o que faz sentido para ela naquele momento de vida, naquela disponibilidade, dentro daquela trajetória de carreira. Porque não é igual para todo mundo, né? De repente, para você, José, fazer um curso de pós-graduação faça sentido, para o outro não faz. Às vezes ele precisa de um curso de tecnólogo para já alcançar né, uma linha maior na carreira em um tempo menor. Enfim, então tudo isso você tem que estar atento e ir criando mecanismos onde você vá conhecendo. Como a Rafaela trouxe pesquisas, né? A gente vai checando isso. E aí, tá ok, né? Não tá? Você vai centrando os programas também no momento de vida daquela pessoa, né? Quando ela volta de um afastamento, de uma licença maternidade, como é que é esse retorno? Ela já vai para uma linha de frente, ela está bem para isso, ela se adaptar primeiro, ela vai passar por uma nova trilha de onboarding, de integração, porque ela ficou, sei lá, um período longe, né? E aí, será que ela não precisa por uma readaptação, por uma atualização? Então, isso é muito importante para que você consiga manter o engajamento, fazer o clima organizacional, algo que o Tiago colocou aqui, sentir que realmente a pessoa tem um sentido ali, um significado, né? Um propósito naquele ambiente, se ela está apta para coordenar um projeto ou não. Quantas vezes a gente, às vezes, comete o erro de colocar uma pessoa para fazer gestão de um projeto, porque ela é muito boa, mas ela não quer aquilo, ela não está pronta, ela está com outra na vida dela que ela seria um excelente membro do projeto, mas não um líder do projeto, né? Então, a gente está muito atento para gerar mesmo, para unir esse propósito da pessoa ao propósito da organização e gerar esse sentido de valor, né? De agregação mesmo. Faz sentido eu estar aqui neste ambiente, produzindo este trabalho, entregando este produto, né? Porque me respeito enquanto ser humano em todas as dimensões da minha vida. Obrigado, viu, Ana Célia? Muito obrigado. Bem, agora eu tenho que fazer um papel um pouco de chato, que eu tenho que começar a fazer já uma preparação para a gente finalizar a nossa conversa, né? Então, eu vou dar um espaço para a Rafaela, depois para o Tiago e depois para a Ana Célia, para fazer algumas considerações finais, e aí a gente encerra, né, o nosso dia de hoje. Primeiro, então, Rafaela, por favor. Obrigada, Domingos. Acho que, como uma mensagem final aqui, e complementando a fala tão rica, né, do Tiago e da Ana nessa última mensagem, eu queria deixar aqui a importância, né, da empresa de cada diretor de RH, gerente responsável por gente, né, por pessoas, enfim, a empresa ser a primeira referência dos seus colaboradores e familiares quando o assunto é saúde, né? E por que eu trago isso? Eu acho que a experiência do colaborador e a confiança dele está muito conectado com a marca da empresa que ele, né, se comprometeu a ter uma jornada, não importa se curta, média ou longa, não importa, naquele momento ele acredita naquilo, acho que tem a ver com o propósito que a Ana e que o Thiago trouxeram aqui. Então, vou dar um exemplo simples. A gente tem uma das nossas soluções
que a gente deu um nome, por óbvio, que é o Dr. Eion Mais Saúde, que é atenção primária remota, né? É acesso à saúde 24 horas, com uma equipe de retaguarda, com enfermeiras e médicos, além de coach nutricional e esportivo, e aqui eu não estou fazendo propaganda da solução da Eion, mas estou pegando um exemplo, porque ontem a gente estava discutindo um caso com uma grande empresa, porque assim, qual que é a nossa recomendação? Que seja Dr. Seguros Unimed, que seja Dr. Zeta, porque a gente não quer, a consultoria, ela quer estar ali dando todo o apoio, sendo a grande integradora, mas a gente pode estar 100% nos bastidores. Para o nosso colaborador e para as suas famílias, quem tem que aparecer é a empresa. Então, assim, são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença da adesão e da conexão dos indivíduos aos programas que a gente precisa que sejam aderentes, sejam participativos, né, que a gente entre nessa questão do indivíduo responsável pelo seu cuidado através do engajamento ativo. Então, acho que é um ponto que eu queria deixar aqui de final, porque isso faz toda a diferença, e a gente tem a base de comparação de empresas que toparam seguir com a sua marca na solução e de empresas que mantiveram a marca da Eion. Muitas vezes a gente tem que respeitar, né? As pessoas não estão conectadas como nós, né? Quem que é a Eion? E com todo respeito, a Eion é a pessoa que era a empresa que estava até com a camisa do Manchester até outro dia atrás. Ok, mas os usuários não sabem disso. Então, quando eu falo Dr. Seguros Unimed ou Dr. Zé, para os colaboradores das empresas vai fazer toda a diferença. Então, acho que é um detalhe de que, de fato, a primeira referência dos colaboradores e familiares tem que, para a saúde, tem que ser a própria empresa, empregadora. E eu acho que, só fechando aqui, né, como uma mensagem final, acho que a questão de respeitar, incluir, gerar um ambiente propício, né, para que as pessoas possam trabalhar e fazer o seu melhor, né, é fundamental para o envolvimento, acho que da sociedade como um todo. Acho que esse é o nosso grande propósito no final do dia, está aqui, deixando um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim, para quem fica, né, e as gerações que vêm adiante. Então, acho que é um processo de transformação, né, as pessoas precisam abraçar essa pauta e essas causas, e acho que aqui volto a falar de saúde integral, volto a falar de sustentabilidade, volto a falar de ESG, porque essas coisas estão totalmente conectadas, e acho que a gente tem que ser protagonista, cada um de nós, junto com todos, e eu ainda acredito, acho que falei isso em alguma fala anterior, mas que a gente só vai poder fazer a diferença juntos, então acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigada pelo convite, por poder contribuir aqui. Foi incrível estar com vocês três aqui neste painel e que a gente possa seguir nessa jornada aí juntos e fazendo a diferença. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Agora eu dou um espaço para as considerações finais do Tiago. Bom, Domingos, primeiro eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um debate muito interessante, com bons argumentos, boas ideias e, claro, problematizando a situação, né? Longe de esgotar o assunto, mas trazendo boas reflexões, né? Então, agradeço a atenção de todos que nos assistiram. E eu acho que, em termos finais, eu queria trazer uma reflexão. Eu acho que agora eu vou usar um pouco da minha licença de psicólogo, correndo o risco de dar uma viajada, mas eu acho que é um pouco do que eu tenho pensado, né? Dizem que psicólogo tem licença para viajar, viu, Anastéria? Viu, Rafael? Então, vou compartilhar algumas reflexões aqui, tá? Eu sou psicóloga, hein, Tiago? Então, Vamos viajar. Como psicólogos aqui, a gente vai poder eu, como atuária, vou fazer o equilíbrio aqui, tá bom? Obrigado, Rafa, com isso. Mas é o que eu tenho pensado muito, né, e não muito diferente do que eu acho que todo mundo está sentindo. Isso que a gente está passando de pandemia, que a gente espera que esteja já se encaminhando para o final, com a população cada vez mais vacinada, né, e a vida voltando ao normal na medida do possível, que ensino, né, que lição que a gente traz disso? Pensando, inclusive, nas empresas, né, especialmente nesse fórum aqui. A gente viu claramente um embate de valores, que é até que ponto a gente protege a vida, e para proteger a vida tem que proteger o sistema de saúde, porque senão não tem leito para todo mundo, não tem como cuidar de todo mundo, e muitas vidas vão ser perdidas. E, por outro lado,
a sustentabilidade econômica, né? A economia, lockdown, tudo aquilo que a gente passou. Então, a gente viveu momentos que, olha, tem que priorizar a economia, mas também tem que preservar a vida, e não são, são dilemas, né? E dilemas, você faz as escolhas difíceis, né? Não tem como você ganhar todas, né? Então, a gente viu esse embate na pandemia, e eu acho que isso traz uma lição para a gente, traz uma lição para as empresas, né? Nesse embate, a desigualdade aumentou no mundo, né? A gente está vivendo um momento que a economia padece ainda e vai demorar um tempo para se recuperar. Pessoas pobres ficaram mais pobres, tiveram mais dificuldades. E aí, qual que é o papel da consciência social de cada um e, sobretudo, dos líderes das organizações nesse momento? É chamar um pouco a responsabilidade, é entender que esse momento de vulnerabilidade também traz uma oportunidade de protagonismo, de transformação, né? Seja no sentido de entender melhor as necessidades dos colaboradores, os novos hábitos, o direito à desconexão, o home office que aproxima do filho, né? Então, traz essas oportunidades, mas, sobretudo, traz uma oportunidade de como que eu gero propósito transformador. E aí que eu acho que a saúde pega um gancho. No momento de pandemia que as empresas entenderam e perceberam, quase que materializaram a importância da saúde, isso virou pauta. Portanto, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade única de levantar essa bandeira e trazer para perto, como a Rafaela disse, né? E trazer para perto, na minha opinião, tem a ver não apenas em orientar, cuidar e proteger os colaboradores e os seus dependentes, mas como trazer propósito, né? Eu acho que nunca o trabalho voluntário, por exemplo, as ajudas fizeram tanta diferença nas empresas, né? O coleguismo, o companheirismo, né? Ampliando, foi tão importante, começa a ser mais debatido, você começa a ver debates aí sobre a importância do reencontro no trabalho e o efeito que isso tem numa palavra que é muito conhecida dos brasileiros, né? Da saudade que as pessoas estão, né? Do convívio e de compartilhar suas angústias no retorno ao trabalho. Então, eu acho que tudo isso nos conta que, em momentos de dificuldade que a humanidade passou, resgatar os valores de propósito, de ajuda, de protagonismo, portanto, de fraternidade, algo que tem que ficar, né? A gente tem que se transformar e se vulnerabilizar, abrir isso para discussão nesses novos espaços, porque o mundo mudou. E a gente tem que aproveitar o que tem de bom e transformar o que tem de ruim com protagonismo. Eu acho que é isso. E a saúde tem um papel de estar nesse debate. Obrigado, Thiago. Agora, Ana Célia, por favor. Bom, Domingos, também quero já começar aí encerrando, né? Agradecendo a oportunidade. O tempo passou e acho que a gente nem percebeu aqui, porque é muito gostoso poder falar desse tema e falar para profissionais, para colegas de RH, né? Para empresários, o público que está assistindo, e poder trazer um pouco a voz de toda dessa questão que a gente trouxe, né? Para que a gente possa aplicar. Eu acho que o principal nosso aqui é se a gente conseguiu passar um pouco dessa visão e que as pessoas possam, nas suas ações, aplicar em um formato ou em outro, mas que consigam iniciar, né, esse movimento, a gente já se dá por satisfeito, né? Já cumpriu essa missão. Os RHs enfrentaram muito também, como o Tiago falou, da questão da pandemia e tiveram que se reinventar de um momento para o outro, né? Março de 2020, alguns tinham condições já tecnológicas, outros ainda não, mas de um momento para outro tiveram que se reinventar e dar continuidade, né, ao seu trabalho, à sustentação dos negócios em formatos diferentes. Então, eu vejo muito esse papel, a fortaleza dos profissionais de recursos humanos,
que tem essa habilidade, essa competência de buscar novas formas de trabalhar, de trazer novidades, trazer tecnologia. Tem um livro de coaching, Coaching em Saúde, que ele fala, eu gosto muito porque ele fala, feito é melhor que feito. E é isso, não precisa ir buscar tecnologia mais alta, eficaz, mais custosa. Faz, começa, né? E aí você vai evoluindo. Então, começa por algo, faz, coloca em prática e depois você vai fazendo a evolução do seu processo. Trabalhar muito fortemente com o empoderamento das pessoas e com a autonomia para que ela passe a desejar se cuidar, né? Ela tem que ter a autonomia do seu autocuidado, né? Ela tem que ter o empoderamento e a visão cuidar de si, cuidar de sua família. Porque se ela não fizer isso, não adianta a rede que a gente coloque, né, para rodar, se a pessoa não tiver essa vontade, esse olhar. Eu preciso cuidar da minha saúde. Por isso que eu brinquei lá no início do parabéns, né? Muita saúde. Se a gente ouve isso desde que nasceu, era para já estar com isso muito assimilado, né? Que a nossa essência em felicidade, em produtividade, passa pela saúde, né? Só sabe bem quem não tem, né? Quando tem a ausência da saúde, é que sabe o quanto ela faz falta para você se movimentar nas coisas básicas da sua vida, né? Então, acredito muito que quero valorizar muito esse papel dos nossos profissionais de RH, que confiem em si, que vão buscar, né? Participar de rodas de discussão, e que tragam essas novidades para dentro dos seus ambientes organizacionais. Experimentem, evoluindo à medida que vão conseguindo, né, colocar os seus programas para rodar. E trabalhem essa questão do empoderamento das pessoas, da confiança, da segurança, para que eles consigam ir buscando, né, o seu autocuidado no que for necessário. O ambiente produtivo, como o Tiago também colocou, o ambiente de ações, e a Rafaela também mencionou isso, é um espaço que a gente tem para poder trazer todo esse sentimento de valor, né, de valorização e de propósito. E a gente consegue também no RH promover isso. Na pandemia, nós criamos o Sextou Live. Eu criei achando que fosse ficar por uns meses. Eu não consigo mais tirar o Sextou Live, que era o momento de toda sexta-feira às 16 horas, a diretoria entrava na casa dos colaboradores com uma palavra, um bate-papo, falando dos números da pandemia e dando uma visão de esperança, e a gente trazia um palestrante, alguém para fazer yoga, para fazer um trabalho de mind ou algo assim, e agora era semanal, agora eu quando muito consigo assim, fazer quinzenal, mas você percebe que é uma iniciativa que entrou e faz muita falta para as pessoas, né? Então é gostoso. Vamos criando essas questões no nosso ambiente de trabalho, que a gente vai trazendo a tal felicidade, né? Que é o dia a dia nosso. Não precisa nada mirabolante para conseguirmos criar um ambiente saudável, produtivo e feliz. Não é ou, é e, né? Saudável, produtivo e feliz. Isso faz parte aí do nosso dia a dia, da nossa missão enquanto RH. E gostei, viu, Rafaela? Atuarial. Dizem que do prazer e o da realidade. Os psicólogos, às vezes, vão para o princípio do prazer e o atuarial tem que trazer para a realidade, quando vai discutir um produto. Isso aí. Vamos fazer um trio aqui, um quarteto aqui, ó. A gente vai conseguir fazer boas conexões. A gente tem o sextou aqui também, viu, Ana? A gente não consegue tirar. Ficou, né? Ficou, exatamente. Boas conexões. Obrigada. Tá, joia. Obrigado, né? Me sinto um privilegiado de ter escutado vocês hoje, né? Então, chegamos ao fim desse debate. Agradeço a audiência, agradeço a participação de vocês e lembrar que ainda voltamos às 19 horas, com a presença do Júlio De Caro, né?
para uma conferência internacional, o mais importante que aprendi em Harvard. A todos que desejam participar, no canal do YouTube será realizada a transmissão com áudio original em espanhol, e aos inscritos na plataforma do Simpla receberão um link de acesso através do Zoom para acompanhar a transmissão traduzida espanhol-português. Esse evento fica disponível no canal do YouTube para que possam compartilhar para seus pares e as redes sociais. No fim, então, agradeço a audiência e convidamos a todos para acompanhar os conteúdos do Hub BRH+, o Hub RH+, e a BQV no site, redes sociais, Clubhouse, e também fica o convite para tornar-se um associado, né? Muito obrigado.